Olá! A partir de agora você acompanha o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para levar até você tudo sobre a história da justiça. Hoje damos continuidade ao tema Universo Jurídico na Era Vargas. Quem explica tudo é o doutor em Pensamento Político Brasileiro pela USP e professor do Departamento de História da UFES, professor Carlos Vinícius Costa de Mendonça. Professor, seja mais uma vez bem-vindo. Muito obrigado. E para quem perdeu o nosso programa anterior ou acompanhou só pela metade, não precisa se preocupar, né? Não. Veja, a ideia aqui é fazer uma reflexão da contribuição dos juristas na Era Vargas. É preciso que não se perca de vista que os juristas foram chamados a contribuir com esse desenho cultural e da ação política na Era Vargas. Nas minhas pesquisas, o que eu observei foi exatamente isso. A participação muito grande dos juristas. Mas por que eles foram chamados? Eles foram chamados para fazer uma reflexão que legitimasse a ordem. Essa ordem que foi estabelecida a partir de 1930, com a Revolução de 30. Eles foram chamados para um desafio. E o desafio era aproximar o país legal do país real. Isso colocando o direito como um instrumento antecipador das resoluções dos conflitos sociais e políticos. Por essa razão é que os juristas são chamados. E, professor, vamos falar sobre essa Constituição Polaca de 1937, né? Quais foram as mudanças para a época? Veja bem, eu vou estar respondendo essa sua questão a partir de uma reflexão do que nós chamamos Era Vargas. O que seria a Era Vargas? Ora, você tem três momentos, três contextos históricos que compreendem a Era Vargas. Você tem um primeiro momento, que é de 1930 a 1934, que é chamado Governo Provisório. Você tem de 1934 a 1937, que é chamado Governo Constitucional, e de 37 a 45, que é o Estado Novo. O que é que significa esses períodos e quais foram, na verdade, os elementos fundamentais desses períodos, que caracterizam esses períodos, e qual seria a inserção dos juristas nesse período? Ora, no governo provisório, como o próprio nome sugere, você tem Vargas no poder, porque ele é o líder da Revolução de 30, que coloca em xeque as oligarquias regionais, sobretudo a oligarquia de São Paulo e de Minas Gerais. Sim. Veja, de 30 a 34, Vargas ele vai governar o país por decreto-lei. Então, a Constituição de 1891, ela perde efeito, ou é vista com ceticismo, com desconfiança. Então, esse período é um período, na verdade, complicado, porque é um período que enfatiza a centralização política. Na Primeira República, que foi um período normatizado pela Constituição de 1891, que é também chamada esse período de República dos Bacharéis, em função do formalismo bacharelesco do período, você tem uma defesa do federalismo elástico. Os estados tinham uma autonomia tão larga que era possível contrair empréstimos no exterior sem o aval do Congresso Nacional, para você ter uma ideia. Ora, em 1930 isso acabou. Por isso que a Revolução de 30 põe em xeque as oligarquias. Não vai extingui-las nem acabá-las. Sim. Elas vão continuar no poder, mas de outra forma. Então, nesse período, você tem essa ênfase na centralização, enquanto, redução ou eliminação do excesso de federalismo, mas essa centralização política, ela vai ser questionada, sobretudo por São Paulo, que é o grande perdedor de 30.
São Paulo é o grande perdedor de trito, porque São Paulo contraía esses empréstimos no exterior para valorização do café e quando dava alguma coisa errada no mercado internacional, sobretudo em 1929 com a crise da Bolsa de Nova York, teve problemas muito sérios, essa dívida toda era socializada pela federação. Então São Paulo privatizava os lucros advindos do café e socializava a despesa. Isso não vai ser mais possível na era Vargas. Então, o que você observa é que São Paulo sai perdendo. Porque o federalismo era uma tônica do discurso paulista. E a partir daí você tem uma união de dois partidos em São Paulo, o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista. Eles fazem uma fusão, chamada Frente Única Paulista, e organizam a Revolução Constitucionalista de 32. Essa revolução ela é vencida em 3 meses. Quer dizer, Vargas consegue mobilizar o Brasil todo contra São Paulo. Mas não se pode governar sem São Paulo. Então, a ideia de São Paulo para, veja bem, iludir a intenção verdadeira era pela convocação de uma constituinte. Os juristas paulistas, e aí você tem um jurista que é fantástico, que é fabuloso, que é hábil, chama-se Vicente Paulo Francisco Rau. Vicente Rau é o maior jurista da era Vargas paulista. Vicente Rau, ele defende essa dimensão do federalismo, com muita ênfase. Faz parte dessa Frente Única Paulista contra Vargas, contra a centralização política de Vargas. Porém, quando efetivamente a Revolução Constitucionalista é derrotada, no novo rearranjo que Vargas faz com São Paulo, Vicente Rau é convidado para ser ministro da Justiça da nova ordem. E ele vai ser ministro de 30 a 34, de 34 a 37. Então a gente já entra aí num segundo momento. Então, no primeiro momento, você tem, veja, uma ênfase, um êxtase do ponto de vista da centralização política. Isso significa acabar com os poderes legislativos e reduzir a influência do judiciário. O judiciário passa a ser, veja bem, um poder subalterno ao poder executivo. Há uma hipertrofia do poder executivo. Mas isso é muito bem justificado pelos juristas da época. Você tem um Francisco Campos, um próprio Oliveira Viana, que são juristas ligados a esse período, que justificam essa subordinação do judiciário. Ora, é importante você entender que nós tínhamos um governo de força que era necessário ser transformado num regime de direito. E isso, quem tem que fazer são os juristas. Então, observa o seguinte, você me perguntou pela polaca, pela Constituição de 1967. Muito bem. Para eu chegar na polaca, eu tenho que fazer essa reflexão do período chamado constitucional, o período constitucional, que é de 34 a 37. O que é que a gente observa nesse período de 34 a 37? Uma radicalização política muito grande. Entre duas tendências políticas. A Ação Integralista Brasileira, a AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, que são duas agremiações que reúnem a opinião no Brasil nesse momento. A AIB é muito ligada à tradição, família e propriedade, muito ligada a frações da Igreja Católica, preocupadas com o avanço do comunismo, com o avanço do individualismo, com o avanço do ceticismo, porque essa geração da era Vargas é uma geração desencantada, sofredora sob muitos aspectos. A gente não pode perder de vista o que está ocorrendo no mundo nesse momento. Sim. Você tem uma Primeira Guerra Mundial, os efeitos da Primeira Guerra Mundial, que essa geração toda pega. Você tem os efeitos de uma revolução russa, cética, comunista, que aponta para outra alternativa e forma de vida. Tudo isso tem impacto
no pensar, no sentir e no agir das elites políticas brasileiras e da sociedade brasileira. Então era impossível ficar, veja, à parte do que estava ocorrendo no Brasil e no mundo nessa época. E os intelectuais, os juristas estão incluídos aí, estavam participando ativamente. Então você tem uma radicalização muito grande entre a AIB e a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, e o ponto culminante é 1965, com a Intentona Comunista. Essa Intentona Comunista, ela trouxe um caos jurídico no Brasil. Porque nós temos uma Constituição de 34, que foi promulgada em 34, que ratificou Vargas como presidente da República, que nomeou interventores, que já tinham sido nomeados em 30, para todo o Brasil, exonerou governadores e prefeitos e nomeou interventores. Ora, essa Constituição estava vigindo. Mas com a Intentona Comunista, você tem uma legislação excepcional. Que legislação excepcional é essa? Quem é que está à frente dessa legislação? Vicente Raul, que é o ministro da Justiça, e está defendendo os interesses de São Paulo. Olha, para você ter uma ideia, Avani, eu fiz uma pesquisa na Fundação Getúlio Vargas e também no Arquivo do Estado de São Paulo e pude observar qual era a opinião dos jornais nessa época. Eu queria saber o que os jornais pensavam. A Folha de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, que são jornais liberais, ilustrados. Eu lembro de uma citação do jornal Estado de São Paulo que me impactou. Dizia exatamente isso. A ilegalidade não pode ser obstáculo, como sugere Charles Maurras, quando se trata de salvar o país. Uma coisa fantástica isso, porque você observa que, veja, São Paulo participa do golpe. A Lei de Segurança Nacional foi promulgada em abril de 35. Isso significa retirar pelo menos 20, veja, preceitos de artigos da Constituição de 34 sobre as liberdades individuais e coletivas. Sobretudo o habeas corpus, que desaparece. A Lei de Segurança Nacional, ela restringe as liberdades individuais e coletivas. Depois você tem a criação de um Tribunal de Segurança Nacional. E você tem a implantação do estado de sítio e estado de guerra. De 35 a 37, você tem uma implantação de uma situação jurídico-político que impõe restrições à liberdade em razão de graves motivos de segurança geral. Esse é o conceito que eles dão, estado de guerra. E esse estado de guerra é sempre prorrogado, porque são 90 dias, é o Congresso que aprova. Porque o Congresso está vigorando entre 34 e 37. Só que, em 1937, era para haver eleição. Vargas não se candidata, porque pela Constituição ele não tinha o direito de se candidatar. Não havia possibilidade de reeleição. Quem eram os candidatos? Armando de Salles Oliveira, que era interventor de São Paulo, que era governador de São Paulo, José Américo de Almeida, que era um estadista, um tenente civil lá do Nordeste, da Paraíba, e também Plínio Salgado, o presidente da AIB. Sim. Esses três eram candidatos. Vargas reuniu o seu ministério, encarregou Oswaldo Aranha e outros. Oswaldo Aranha é um ministro do Rio Grande do Sul, ministro das Relações Exteriores, hábil, persuasivo, de dialogar com os governadores do Estado, os interventores, no sentido de mostrar a importância da permanência de Vargas no poder. Armando de Salles Oliveira não aceitou. E Vargas, na reunião, disse, ele não aceitou, então vamos secar o Armando. Secar o Armando significa reduzir uma série de tributos que eram essenciais para São Paulo. Repassar parcelas de impostos devidos a São Paulo e que beneficiavam São Paulo. E, na verdade, você tem um golpe em 37. O golpe, na verdade, é associado às Forças Armadas,
e a Vargas, e a entourage ligada a Vargas. As Forças Armadas, elas são muito fortalecidas na era Vargas. E elas têm, na verdade, um capítulo à parte na era Vargas. É nesse momento que, sobretudo, o Exército constrói uma identidade. E você tem lideranças no Exército. Você tem um general por nome Pedro Aurélio Góes Monteiro, que sabe 7 línguas, é um poliglota, é um homem que tem uma liderança estupenda nas Forças Armadas, escreveu livros sobre política, e ele, na verdade, é o líder do Partido Fardado. A imprensa dizia, o líder do Partido Fardado é Góes Monteiro. Pedro Aurélio Góes Monteiro. E uma vez o jornalista perguntou, mas o senhor fala muito de que o Exército não pode se envolver na política, mas eu só vivo na política. Ele disse, eu entrei na política para deixar o Exército fora dela. Então, você tem Góes Monteiro, você tem Dutra, que são 2 lideranças militares muito associadas, e ministros de Vargas, associados à entourage de Vargas. E são eles que, juntamente, elaboram um plano, que é chamado Plano Cohen, que é um plano comunista, porque Cohen é um nome judaico, é uma denominação judaica. Porque acreditava-se que o comunismo era sinônimo de judeu. Porque o judeu, nesse momento, não tem pátria. E boa parte dos comunistas são de origem judaica. Então, observe o seguinte, há todo um cerceamento dessa questão. Esse plano Cohen é um plano que vai servir como estupim do golpe de 37. O que era esse plano? Esse plano foi elaborado por um capitão do Exército por nome Olímpio Mourão Filho, o mesmo que em 64 antecipou-se ao golpe, saindo de Minas Gerais com o tanque de guerra. Olímpio Mourão Filho, na época, era capitão. Olímpio Mourão Filho, ele elaborou um plano, a partir de seus agentes, que dizia que o plano era assassinar as autoridades políticas de renome no Brasil, inclusive Vargas. Nossa. Que os comunistas tinham esse interesse, em função do debacle da intentona comunista, ter todo um processo de vingança, de vindita. E, na verdade, se você pensar a proclamação de Vargas em 1937, quando ele estabelece o golpe, tem essa justificativa, a questão da desordem, da anarquia, da demagogia, colocando em xeque a ordem, a tradição brasileira. É um processo de evitar sovietização. Esse é o verbo que se utiliza. Reduzir ou evitar ou combater a sovietização do Brasil. Sovietizar é um verbo interessante. Sim. Ora, em 1937, foi dado o golpe, então. 10 de novembro de 1937. Quem é que vai justificar e legitimar o golpe? Francisco Campos, um jurista. É ele que elabora a Constituição de 1937 que foi outorgada à nação. Essa Constituição, ela não tem grandes, veja bem, essencialidades, grandes novidades. É uma Constituição que se assemelha às constituições fascistas da Itália, a Constituição del Lavoro da Itália. Quer dizer, é uma Constituição que estabelece uma centralização política e uma censura muito grande, extinção do poder legislativo e subordinação do poder judiciário. Acaba a eleição em todo o país e, na verdade, consagra direitos trabalhistas, veja bem, adquiridos na Constituição de 34. Essa é uma jogada estratégica interessante. Então, a pergunta que você faz, e a Constituição de 37? Ela é uma Constituição polaca? Esse nome, esse apelido é associado porque sugere uma fração na Polônia que adere ao nazismo. Né? Quer dizer, é uma Constituição que tem conteúdos fascistas. Alguns até alegam que é uma Constituição ateísta, porque não faz menção à proteção de Deus, sim, como as outras fazem. Então a gente sai do comunismo para entrar no fascismo, no nazismo, né? Professor, tem conteúdos. Depois do intervalo. Tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo e você não perca o próximo bloco. A gente continua falando do universo jurídico na era Vargas.
maior extensão territorial do estado, Linhares está localizada no norte, a 136 quilômetros da capital. Se precisar da justiça, procure o Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, Rua Alair Garcia Duarte, 3 Barras. Telefone 3264-0743. Voltamos de um rápido intervalo discutindo o universo jurídico na Era Vargas com o doutor em Pensamento Político Brasileiro pela USP e professor do Departamento de História da UFES, professor Carlos Vinícius Costa de Mendonça. Professor, no bloco anterior o senhor chegou a mencionar os partidos, né? Ação Integralista Brasileira e Aliança Nacional Libertadora. Quais as características na formação dos partidos? Primeiro que você não tem partidos. Os partidos acabaram-se em 30. Você tinha, na década de 20, ou na Primeira República, você tinha os partidos republicanos. Então, cada estado tinha um partido republicano. Os dois partidos republicanos que mais, os três que mais salientavam, se destacavam, era o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Sim. Esses três partidos se destacavam. Ora, e se revezavam no poder. Se você perceber, da proclamação da República até 1930, você tem poucos estados que não seja São Paulo e Minas Gerais, enquanto representantes, enquanto presidente da República. O Rio Grande do Sul, você tem Hermes da Fonseca, e você tem Epitácio Pessoa da Paraíba do Nordeste, porque Rodrigues Alves morreu. E ele assume. Veja, os partidos republicanos, eles são extintos em 30. Você não tem partidos. De 30 a 34, sobretudo, eles aparece o Partido Democrático em 32, 33, 33, exatamente por causa da convocação da Assembleia Constituinte. Então era necessário ter partidos. Então os partidos são partidos democráticos que aparecem para participarem dessa eleição para a Constituinte. Depois, os partidos, na verdade, ficam, veja, na penumbra. Você não tem partidos. Você tem tendências políticas. AIB e ANL, Ação Integralista Brasileira e Aliança Nacional Libertadora. É preciso que se diga o seguinte: qual é a peculiaridade dessas tendências políticas? A AIB, como eu já falei, ela tem uma tendência a reforçar as ideias mais conservadoras. Eu lembro de uma citação de Plínio Salgado, ratificada no jornal Estado de São Paulo, que ele dizia o seguinte: não tenho constrangimento de ser conservador e tradicional, porque o futuro dará-me razão. Interessante. Então, ou dar-me-á razão. É curioso pensar a AIB enquanto um movimento da tradição. Mas que tradição é essa? Segundo o Miguel Reale, que é um jurista integralista, um dos mais famosos juristas brasileiros, a AIB quer reelaborar os valores da tradição. Acabar com o mimetismo. O que é acabar com o mimetismo? É acabar com essa influência externa de incorporar valores e projetos que são da Europa e dos Estados Unidos. Por exemplo, o liberalismo é exótico. Não dá certo para o Brasil, segundo a AIB. O que o Brasil precisa é de centralização forte, de braço forte. O que o Brasil precisa é de trabalho. O que o Brasil precisa é de um Estado corporativo, que sindicatos, homens e mulheres, estejam atrelados ao Estado. Não de sindicatos independentes, porque isso reforça o conflito entre o capital e o trabalho. Essa é a tese da AIB. E, sobretudo, o Brasil é um país de tradição agrícola. Se você pensar, todos os rituais da AIB são muito ligados ao meio rural. E também, obviamente,
toda a construção propagandista da AIB é voltada para a classe operária. A questão do conservadorismo, a questão, veja, do papel da mulher, a questão da religiosidade. É necessário, diz a AIB, recatolizar o Brasil. Porque nós estamos no mundo, a gente não pode esquecer, a AIB está olhando para o mundo. Um mundo cético, individualista, um mundo ateísta, na percepção da ação integralista brasileira. Por que integral? Porque se pensa, veja bem, o Brasil de forma integral, sim, universal. Quer dizer, não se pensa uma ponte lá, outro cá. Quer dizer, tudo é muito ligado, muito unificado. Eles pensam o Brasil enquanto organismo. Essa é a ideia integralista. Não adianta, veja bem, o coração está bom e o estômago está ruim. É necessário que os órgãos funcionem de forma eficiente. Então, a AIB tem muitos adeptos nas classes obreiras, nas classes rurais, nas classes operárias, entre a intelectualidade, no mundo jurídico, no mundo das Forças Armadas, na categoria das Forças Armadas. Então, a AIB, ela se tornou muito representativa na era Vargas. Até 1937, Plínio organizava desfiles nas capitais, sobretudo no Rio de Janeiro, desfiles militarizados. Há todo um processo de militarização da AIB. Hierarquia e tal. Eles constroem toda uma representação simbólica e de signos para identificar a AIB. Obviamente, resgatando toda essa perspectiva histórica indígena, essa miscigenação, que é vista como algo positivo e não negativo. Sim. Já a ANL, Aliança Nacional Libertadora, é uma ampla frente, formada de comunistas, de socialistas, de liberais, de desencantados, todos, na verdade, contra Vargas. Enquanto a AIB faz acenos e tem conciliações e sintonias com Vargas, com a entorragem de Vargas, a ANL se contrapõe. Só que a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, tem como líder Luiz Carlos Prestes. Sim. Que no momento de sua criação, ele está na União Soviética e tal, e vem para o Brasil, assumir a liderança. Sabe quem é que faz o discurso da ANL? Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, esse político que vai ter um papel fundamental, o demolidor de presidentes. Sim. Até a década de 60, ele vai participar ativamente da política brasileira. Carlos Lacerda, nesse momento, é comunista. Pertence à Aliança Nacional. Não é comunista, ele pertence à Aliança Nacional Libertadora. Só que essa tentativa da ANL de tomar o poder, de pôr em xeque o governo Vargas em 1935, caiu como uma luva. Porque qual é o postulado, qual é o diagnóstico que a ANL faz? Que não houve mudança em 30. Que os mesmos carcomidos da Primeira República estão no governo Vargas. Que a estrutura da terra continua a mesma. Que a exploração da classe operária, idem. Que a censura e que, veja, a questão do Brasil legal continua divorciada do Brasil real. Era necessária, então, uma revolução idêntica aos países como a União Soviética para resolver o problema do Brasil. Não é à toa que Luiz Carlos Prestes está na União Soviética. Ele faz toda uma construção, uma formação na União Soviética. Ele vem com Olga Prestes para liderar o movimento. Agora, eu diria o seguinte, que a ANL ela era desorganizada, extremamente desorganizada, era voluntarista, não tinha percepção efetiva da estratégia de poder. Ora, considerar, eles consideravam cangaceiro como guerrilheiro. Nessa época você tinha Virgulino Lampião no Nordeste,
assombrando o Nordeste. Chegou-se a se entrar em contato com o Lampião para que ele, na verdade, aderisse o ideário da ANL. Ora, ele foi muito mal informado, Prestes. Quando chegou aqui, ele foi preso em 36. Depois daí, depois de 35, aí você tem toda isso que eu falei para você, toda uma radicalização e um caos jurídico, porque você tem as medidas de exceção. Então, tanto a AIB como a ANL substituem os partidos políticos. Você não tem partidos políticos. Não podem ser denominados como partidos, não, né? Não são. Você pode pensar enquanto tendências políticas. Sim. E não partido político como a gente conhece hoje. Sim. Agora, qual seria a participação da intelectualidade nessas duas tendências? Você tem boa parte da intelectualidade simpatizando com a ANL, com as dimensões, a generosidade da ANL, porque tem toda uma dimensão de generosidade do ponto de vista de uma revolução social, que desconcentre renda e propriedade, e que tenha um Estado eficiente, forte, que amplie as oportunidades. É esse, veja bem, o panorama do programa da ANL. A AIB tem essa proposta de, veja, reinterpretar a tradição, vista como algo importante. Reinterpretar a tradição seria fugir do mimetismo, da imitação dos valores europeus e norte-americanos, que isso não nos interessa, segundo eles. Professor, é isso que eu ia perguntar. Como que era a relação político-brasileira com a Europa? Veja, Vargas, nesse momento, sobretudo na década de 30, Vargas tem um flerte de mulher casada com a Alemanha e a Itália. O flerte de mulher casada Sim. é um flerte sem grandes comprometimentos, é um flerte. Porque há todo um processo, veja, de negociação e de simpatia de figuras áuricas do poder por todo o processo que estava enfrentando a Itália e a Alemanha. Você observa, por exemplo, nos discursos de Francisco Campos, jurista Francisco Campos, Alceu Amoroso Lima, que é um jurista e um porta-voz da Igreja Católica Brasileira, que é chamado Tristão de Ataíde. Ele escreve muito nos jornais com esse codinome, com esse pseudônimo, Tristão de Ataíde. Ora, qual é a relação do Brasil com a Europa? É uma relação comercial e diplomática, bélica. Vargas tem alguns parentes que vão participar de exercícios, como observadores, de exercícios do exército alemão na década de 30. Há, veja bem, acordos bilaterais. O Brasil, aqui o exército brasileiro, tinha muita gente com muita simpatia pelos modelos, sobretudo germânicos. Mas a missão que vem para cá, treinar os militares brasileiros, é uma missão francesa. E essa missão francesa fica até 37 no Brasil, vem em 22 e fica até 37. Não precisa dizer a você que o fascismo não é um fenômeno estritamente italiano, é francês também. Boa intelectualidade francesa é fascista. Tanto é que quando os alemães invadem a França é dividida. E muitos franceses aderem ao germanismo. Você tem um estado de Vichy que adere ao nazismo. Então você tem uma Europa beligerante, que tem governos ditatoriais, você tem uns Estados Unidos que saem um pouco da sua tradição liberal para ser um Estado interventor. Depois da crise de 29, você tem um Estado interventor, um Estado de intervir no conflito entre capital e trabalho, nos interesses do Estado norte-americano. Então você tem um mundo em ebulição. Qual é a relação do Brasil com a Europa? Essa relação do ponto de vista diplomático comercial, mas também é, sobretudo, do ponto de vista das ideias, do ponto de vista das instituições. Professor, para terminar o nosso programa, o governo Vargas também viveu a Segunda Guerra Mundial. Como é que ficou a situação do Brasil?
Veja, essa é uma contradição, mas não um paradoxo. É uma contradição, uma ambiguidade da política brasileira. Vargas, no Estado Novo, em 42, o Brasil vai à guerra. A FEB ela é criada exatamente para auxiliar e tem um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial, sobretudo na Itália. A Força Expedicionária Brasileira, que foi liderada pelo general Mascarenhas de Moraes, tem um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial. E nas batalhas de Monte Castelo, sobretudo na Itália, de expulsão do nazismo na Itália, dos fascistas na Itália. Então, como é que ficou essa relação? O Vargas ficou... A habilidade da entourage de Vargas eu acho interessante, porque você institui um governo, Estado novista. Por que Estado Novo? Essa é uma boa pergunta. Estado Novo porque é um Estado que vai reclassificar a nossa tradição brasileira, vai valorizar as nossas raízes. E esse Estado Novo não tem nada a ver, pelo menos é isso que eles sugerem nas suas reflexões, os intelectuais em torno do Estado Novo, não tem nenhuma sintonia com os regimes fascistas e nazistas, não. Tanto é que essa é a justificativa para a criação da FEB, de se associar aos aliados. Quem são os aliados? Estados Unidos e Inglaterra, sobretudo. E o Brasil vai para a guerra exatamente ao lado dos Estados Unidos. Aqui, você tem um ponto extremo, que é no Rio Grande do Norte, Natal, é criada uma base aérea que vai servir de ponto de mediação para os combates na África. Vargas recebe Roosevelt aqui. Então você tem toda uma ligação do Brasil com os Estados Unidos nesse momento. Isso vai significar trocas. Não é à toa que o Brasil investe na indústria siderúrgica na era Vargas. Essa é a moeda de troca. Vou para a guerra, mas eu quero apoio para a indústria siderúrgica. Para a indústria de mineração, a Vale do Rio Doce, siderúrgica em Volta Redonda, para a indústria de motores, criado aqui a Fábrica Nacional de Motores, a FNM. Para a indústria de álcools, é criado aqui todo um processo de purificação do sal em Cabo Frio. Tudo isso em associação com o capital externo. Então, qual é a barganha para que o Brasil vá à guerra? É evidente que é uma barganha de caráter político, porque sinaliza um processo, veja, democrático, um processo de governo amante das liberdades, que se contrapõe ao totalitarismo, que vai lutar ao lado dos aliados. Tá certo. Professor, quero agradecer a sua presença aqui no programa e, é claro, deixar o convite para outras participações e agora com uma novidade, não é isso? A novidade é o seguinte, nós estamos oferecendo à OAB do Espírito Santo um curso de oratória profissional e didática da fala. Esse curso nós vamos possivelmente estar com ele oferecido na OAB aqui do Espírito Santo no próximo ano, em 2013. Muito obrigado pela sua gentileza. Que isso, professor. Termina aqui o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Poder Judiciário Capixaba que discutiu o universo jurídico na era Vargas com o doutor em Pensamento Político Brasileiro pela USP e professor do Departamento de História da UFES, professor Carlos Vinícius Costa de Mendonça. A você que nos acompanhou, o meu muito obrigada. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.